Pessoal, nesse momento, com muita alegria, quero convidar aqui a essa tribuna a pastora Camila Barros. Glória a Deus, aleluia, oh glória a Jesus. É isso aí, Jesus, toda honra, toda glória para Jesus. É o quê? Já. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Amém. Glória a Deus. É uma alegria para mim, uma honra poder estar aqui nessa noite. Eu quero render graças ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui com tanta gente abençoada, com sede de Deus, em que eu acredito que veio aqui para buscar ao Senhor. E Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Seu coração está aqui hoje? Você está aqui hoje de espírito, alma e corpo, aleluia. Porque se assim você estiver, o Senhor vai se revelar a você. Você crê nisso? Glória a Deus. Assentado aí mesmo, como a maioria está, abra comigo a sua Bíblia no livro de Esther, capítulo de número 6. Glória a Deus. Enquanto você vai localizando o texto sagrado, eu quero render graças ao Senhor pela vida do pastor Oídes, alguém em quem eu tenho em grande estima, também da sua esposa, irmã Neuza. Fica aí meu abraço. Também ao pastor Frank e a sua esposa, irmã Kênia, a quem eu conheci há pouco. E muito me alegrei, gente de propósito. Deus abençoe a todos os coordenadores, todas as pessoas envolvidas nesse trabalho tão lindo. É uma alegria para nós, uma honra. Livro de Esther, capítulo de número 6. Enquanto você vai terminando de localizar aí, eu gostaria de dizer também que eu trouxe alguns materiais de DVDs. Se você desejar adquirir, eles vão estar expostos lá fora, viu? Eu também estou inaugurando algumas camisas aí, viu, meus irmãos? Eu tenho uma aqui que diz, tem uns emotionzinhos na capa, não sei se está dando para ver bem aí, mas está escrito, é para as meninas, é um cinza claro com uma manga rosa e um balãozinho de WhatsApp. É meio que um protesto essa camisa, um protesto bem humorado, que diz assim: não faz cara de brisa, porque crente não pode ter cara de brisa, não é? Ou é ou não é, ou gosta ou não gosta, ou sim ou não. Meio termo não combina com crente. Então cara de brisa significa isso. Tem uma outra aqui que é para a meninada, para os homens, machos para chuchu. É um leão bacana. Se bem que eu acho que eu vou catar uma P dessa, porque tá bem bacana. Essa aí é para meninada, tá legal? Isso aqui é para macho, tá, irmão? Menino, homem, macho, sim, senhor. Tá bom? Preto, cinza. Eu guardo esse negócio meio macho, assim, meio escrachado, entendeu? Então tem essa aí do leão. Para as mulheres, noivas e aquelas que
querem aderir ao casamento. Não sei se está dando para ver, deixa eu botar assim, olha. Aqui. Virtuosa de A a Z. É baseado numa mensagem que o Senhor nos confiou no livro de Provérbios, capítulo 31. Aqui a gente fala para as mulheres que a submissão, a obediência, atrai a felicidade de Deus para a nossa casa. Então aqui a gente ensina a mulherada que obedecer não é fácil, mas é possível e gera uma recompensa muito maior do que a rebeldia. Tá bom? Virtuosa de A a Z. Isso aqui é para meninada mesmo do brilho. Tá? Não é só para quem quer namorar não, tá? Tem uma palavra também aos solteiros nesse DVD. Não é para quem quer andar de carro de graça não, é para quem quer casamento. Tá entendendo? Não é para quem quer alguém para pagar a entrada do cinema, é para quem quer casamento. Não é para quem está namorando um hoje, namorando outro amanhã, não. Isso aqui é para quem quer casamento, porque tem uma galera aí querendo desfrutar das virtudes que só o casamento pode oferecer. Aí não dá. Ou você não desfruta, ou para desfrutar você casa. Os dois juntos não dá certo. Tá bom? E tem uma outra aqui que é para a galera da intercessão. Ei! Tem uma bonequinha aqui de joelhos. Eu estou providenciando uma para os homens. Mas por enquanto a gente só tem uma batinha para as mulheres. Intercessão. Aí tem uma hashtag aqui dizendo: aqui é osso. É uma mensagem que a gente fala sobre resistência. A gente ensina que a igreja é osso. Então, oração não é para fraco, meu irmão. Oração é para quem entra na guerra na vertical, tá? Isso aqui é para a galera que não combate na horizontal. Se você é combatente da horizontal, horizontal é isso aqui, ó, tá? Se você é combatente da horizontal, não veste essa camisa não, porque senão vai ser uma incoerência. Tá? Essa aqui é para quem combate aqui. Isso aqui é para quem não manda indireta em WhatsApp, em Facebook, né? Conversinha. Isso aqui são para aquelas pessoas que não começam as postagens com o termo assim: tem gente que... Não, isso é na horizontal. Isso aqui é para gente que usa a internet, usa a rede social para bombardear de cima para baixo. Porque está escrito, porque assim diz o Senhor, porque a palavra diz assim e por aí por diante. Então, a da intercessão é para a galera que combate na vertical, tá? Até porque, irmão, não leva mal não. Quem ainda está limitado aqui na horizontal não está preparado para lidar com o demônio. Tá bom? Quem não consegue lidar com gente, não está preparado para lidar com demônio. A gente só lida com as hostes espirituais da maldade, na autoridade do nome de Jesus, depois que a gente consegue lidar com gente. Quem não consegue lidar com gente, não se atreva a mexer com demônio. Depois que você conseguir tolerar seu irmão, depois que você conseguir liberar perdão, depois que você conseguir tirar o ressentimento, depois que você conseguir abraçar quem te aborrece e amar quem te odeia, aí você vem para vertical e diz: Senhor, é no teu nome, é com ousadia. E aí você vai ver milagres acontecendo, amém? Então estão lá fora, se você adquirir vai ser uma bênção, tá bom? Foi uma maneira que eu encontrei, eu resisti muito à vendagem das camisas, por alguns motivos pessoais, mas foi uma maneira que eu encontrei de conseguir investir mais efetivamente na causa, na obra missionária, não na minha vida, na obra missionária mesmo, no campo, na vida de missionários que vão aonde eu não chego. Então, comprando, você está investindo na obra missionária no campo mesmo, tá bom? Livro de Esther, capítulo de número 6. Esther 6. Quem achou pode dar um amém? Quem trouxe Bíblia aí, diga glória a Deus. Amém. Diz assim: naquela noite o rei não pôde dormir, de sorte que mandou trazer o livro das crônicas, os registros do seu reino. Abra sua boca comigo e diga: registro. Não, você não falou, diga registro. Os registros do seu reino, os quais se leram diante dele. Achou-se escrito então que Mordecai ou Mardoqueu,
tinha denunciado a Bigtã e Teres, os dois oficiais do rei, guardas da porta, que tinham conspirado para assassinar o rei Assuero. Perguntou o rei então: que honra e que reconhecimento se deu por isto a Mardoqueu? E os moços do rei, seus servos, lhe responderam: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha acabado de entrar no pátio exterior do palácio do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. Então os servos do rei lhe responderam: Amã está no pátio. E o rei ordenou então que entrasse Amã. Somente até aqui, diga amém por essa palavra. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça. Estabeleça um silêncio em sinal de reverência e temor pela exposição santa da palavra de Deus. E agora comece a levantar a sua voz em oração para falar com Deus. Peça ao Senhor que ministre ao seu coração uma palavra de acordo com a sua necessidade. Ore agora como se a sua vida dependesse disso, porque talvez dependa. Peça ao Senhor misericórdia. Feche os teus olhos, porque às vezes os teus olhos abertos de um lado para o outro denunciam a tua dificuldade de estabelecer uma conexão direta entre você e Deus. Quando você fecha os olhos, você se alinha à frequência do Espírito Santo, se desvencilhando de todos os ataques e de todas as distrações que o adversário tenta para te capturar, para capturar a tua mente e o teu coração. Então, estabeleça uma frequência, uma ligação direta agora entre você e Deus, através da sua poderosa palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por essa noite extraordinária, por todos esses dias em que temos te buscado e te clamado por um renovo, por um reavivamento. Nós te louvamos pela tua bondade e pela tua misericórdia. Não tem nos castigado na sua ira, mas tem nos tratado com a longanimidade da tua misericórdia. Por isso nos achegamos a ti nessa noite, uma vez mais, Senhor, contando com a bondade e misericórdia que seguem aquele que crê, aquele que teme. Todos aqueles que estão ao alcance da voz profética hoje aqui, sejam impactados pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus eu concordo agora em oração com todo o ministério de intercessão deste teu povo nesse lugar, com todos os crentes, profetas, pastores, cantores e ministros, Senhor, que estão aqui para te adorar. Une a nossa voz, Senhor, em uma só e receba o nosso clamor diante de ti, Senhor. Seja abalado agora todo o principado que milita contra a juventude nesse território, contra a juventude da nossa nação. Nos usa, Senhor, como espada, nos usa, Senhor, como um só na tua palavra. Enche-nos do teu Espírito Santo agora e acrescenta temor no coração dos ouvintes. Aonde houver alguém ao alcance dessa palavra, aqui dentro ou lá fora, alcança ele com temor. Responde às orações que têm sido feitas, os propósitos que têm sido entregues diante de ti. Alinha-nos na frequência do teu Espírito nesta noite. Fala conosco no profundo, no oculto e no escondido. Tu dizes que a tua palavra é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Quantos pensamentos confusos, quantos corações em dúvidas, quantas pessoas entraram aqui, Senhor, estão aqui dentro de corpo, mas a sua alma, o seu pensamento foi sequestrado pelo ativismo, foi sequestrado pela rotina do dia a dia. Quantos jovens, Senhor, estão viciados, Senhor, naquilo que é distração do teu reino, naquilo que, Senhor, que os rouba da tua presença. Mas hoje nós queremos nos alinhar contigo uma vez mais. Então ouve a nossa oração e nos responde com fogo, fogo consumidor do pecado, fogo que restaura, fogo que purifica as saídas do coração. Glorifica o teu nome pela tua palavra. Derrama, Senhor, uma unção que tem poder para quebrar todo jugo que prende alguém que está cativado
imperativo hoje aqui. Fala porque a tua igreja ouve. Fala porque a tua palavra é a bússola da nossa vida. Ainda antes que houvesse dia, o Senhor já existia. E não há quem possa fazer escapar das tuas mãos. Agindo o Senhor nesta noite, quem impedirá a ação do teu poder? Nada e nem ninguém. Fala e glorifica o teu nome. E quem assim concorda, em nome de Jesus, diga amém, aleluia, glória a Jesus. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, disse ele, eu ali estarei. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória, 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 glória a Jesus de Nazaré. Oh, aleluia. Vamos pincelar rapidamente sobre a história desse judeu chamado Mardoqueu. Esse homem é um homem que, dentro desse contexto do capítulo 6, aonde nós acabamos de fazer menção, ele está vestido de panos de saco e traz sobre a sua cabeça cinza, em sinal de humilhação. Mardoqueu agora está envolvido com uma causa muito grande, com a causa do seu povo. Por influência de Amã, a qual Esther, sua sobrinha, que outrora muito conhecida como Hadassah, mas agora é a Esther, a rainha Esther, rainha da Pérsia, esposa do rei Assuero. Por causa da influência desse mau Amã, Esther vai usar esse termo, mau Amã, ele tipifica para nós os projetos malignos que Satanás deseja executar em nossa vida. Eu digo isso porque um edito real de Assuero acabou de sair contra o povo judeu, o povo de Deus. O edito é morte, o edito é de assassinato, sem possibilidade de defesa. Mardoqueu agora é envolvido com essa causa, a fim de que o Senhor traga livramento ao seu povo, que está sendo ameaçado por causa de uma obra deste mau Amã. Vai estar com um pano de saco, em humilhação, buscando de Deus uma estratégia para livramento. Tendo a oportunidade de falar diretamente com a sua sobrinha, a rainha Esther, ele vai dizer, olha Esther, entre à presença do rei e veja o que é que pode ser feito. Por um dado momento, Esther vai ficar confusa e se acovardar por um momento. Ela vai dizer, olha, tem muito tempo que ele não me chama em sua presença, e se aproximar diante da presença do rei, sem que haja a sua autorização, não lhe é permitido. O Senhor conhece quais são as consequências. E ele vai dizer para ela, olha Esther, será que não foi por isso que o Senhor te colocou aí dentro? Para te dar a oportunidade de trabalhar neste propósito? Se tu fores, bem assim tu farás. Agora, se todavia tu não fores, tu fica ciente que se não vier livramento de ti, de outra parte virá, mas que virá, virá. Esther agora vai fazer a parte dela e buscar adentrar a presença do rei. Enquanto isto, este Amã está envolvido num segundo projeto que visa aniquilar a pessoa de Mardoqueu. Ocorre que todas as vezes que Amã, o segundo ou o primeiro abaixo do rei Assuero, passava pela escadaria ou por algum lugar em que ele transitasse, o texto vai dizer que Mardoqueu não se curvava diante dele. As pessoas faziam isso de uma maneira geral, mas Mardoqueu não, justamente porque ele sabia tudo que este mau Amã projetava contra o seu povo. Nós somos suscetíveis a leis e nos submetemos diante das leis que são impostas. O cristianismo não prega rebelião contra a lei. O cristianismo não prega rebelião contra o sistema democrático, contra o sistema civil, não.
Jesus, ele vai chamar a Pedro, ele vai encaminhá-lo para que ele tire uma estáter da boca do peixe. Nos seus dias em Roma, falando sobre César, e ele vai dizer: olha, pega isto e paga o imposto, dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós não estamos aqui para criar nenhum tipo de rebelião contra a lei, porém, contudo, todavia, os princípios de Deus estão acima das leis do sistema. Ocorre então que Mardoqueu não é um rebelado contra a lei, nem alguém que tenha dificuldade com o princípio de honra para um legislador, não. Só que Mardoqueu é ciente do que este homem está fazendo acerca da destruição do seu povo. Então ele não se curva, e por causa disso há um preço a ser pago. O coração de Amã é cheio de ira por causa disso. Eu me lembro em uma ocasião quando Pedro teve a oportunidade de estar diante de uma tribuna, já tendo ficado preso um dia. O povo aclamava pela sua saída, e o povo da lei ficava preocupado, porque Pedro era amado por causa dos sinais e maravilhas com que fazia. Procurando a morte de Pedro, eles vão dar uma chance de escape a Pedro, e eles vão dizer assim: Pedro, vamos fazer o seguinte, nós te damos libertação agora, desde que tu saias daqui cumprindo a promessa de que tu nunca mais vai professar ser este Jesus o Cristo. Pedro também não é rebelado da lei, mas quem atende os princípios de Deus, entende que os princípios estão acima do sistema, entende que os princípios estão acima do poder judiciário, entende que os princípios de Deus estão acima do legislativo, acima do executivo. Pedro vai olhar para eles diante de um pré-julgamento, e ele vai dizer: olha, senhores, fique ciente. O fique ciente aqui é o seguinte: se quer me prender, me prenda pelo motivo certo, e se quer me soltar, me solte consciente do que eu vou fazer, porque fiquem cientes que eu saio daqui hoje, e fiquem cientes que me importa primeiro obedecer a Deus e depois aos homens. O que Pedro está dizendo, eu não sei se você está tentando, Pedro está dizendo: primeiro a Deus, primeiro a Deus, primeiro a Deus, primeiro a Deus. Eu não sou contra a presidência, mas primeiro a Deus. Eu não sou contra o sistema, mas primeiro a Deus. Eu não sou contra protesto, mas primeiro a Deus. Importa-me primeiro obedecer a Deus e depois aos homens, desde que eles estejam sujeitos às leis e aos princípios divinos. Olhe para pelo menos duas pessoas, pegue na mão de alguém, me ajude a ministrar esse sermão. Segure na mão de alguém aí onde você está, segure, aperte a mão dela e diga: primeiro a Deus, primeiro a Deus, primeiro a Deus, primeiro a Deus. Primeiro obedeça aos princípios, e Deus vai te dar graça diante da lei. Mardoqueu não se curva, porque ele é guiado por um princípio. Primeiro a Deus. Agora este Amã arquiteta um projeto, desenvolve um sistema de engenharia para projetar uma forca. Forca essa para aniquilar a vida de Mardoqueu. Alguém que ele vê como um empecilho. Prepara ele uma forca e se prepara para ir adiante da presença do rei para apresentar o seu projeto. Complete para mim, para eu saber se você está me ouvindo bem. Amã vai diante do rei para lhe apresentar desejo de Amã é lhe apresentar um projeto que visa a destruição do judeu Mardoqueu. Esse Mardoqueu não está envolvido apenas agora com a causa do rei. Este Mardoqueu é envolvido com todas as causas reais. A maior prova disso é que muito antes de sair um edito que estabelecia a morte e a perseguição de todos os judeus, ele já havia promovido livramento ao rei Assuero. Ele havia denunciado uma conspiração de 2 oficiais para assassinato do rei. Isto foi registrado. Nós lemos o primeiro versículo aqui, e o primeiro versículo diz isso: que numa noite
o rei perdeu o sono e pediu o livro das crônicas, o livro dos registros. Diga comigo de novo, registro. Ele pegou o livro do registro. O que é o livro do registro? O livro do registro é o livro dos feitos, o livro das realizações, o livro das obras executadas. Não é daquilo que foi projetado, é daquilo que foi feito. Completa para mim, não é daquilo que foi projetado, é daquilo que foi? É daquilo que foi? Ao perder o sono ele diz, traga-me o livro dos registros, o livro dos feitos. Quando ele observa, ali o feito. Um livramento foi dado ao rei, livramento de morte, por causa de uma denúncia de um homem que não teve medo de se expor. Este homem era Mardoqueu. Ao observar o feito de Mardoqueu, o rei começa a pensar, o que é que foi feito para este homem? Qual foi o reconhecimento que lhe foi dado por causa deste feito que ele realizou em meu reino? E os jovens oficiais vão dizer, Senhor, nada lhe foi feito. E daí por diante ele não dorme mais e passa aquela noite virado pensando, o que é que eu vou fazer para honrar um homem cuja honra me agrada? O que é que eu vou fazer para honrar um homem cuja honra me agrada? A única moeda que paga a honra é a honra. O que é que eu vou fazer para honrar um homem cuja honra, cuja nobreza tanto me agrada? E ele ficou com aquilo ali. Veja isso aqui, o feito de Mardoqueu vai gerar no coração do rei o desejo de estabelecer um decreto de honra para Mardoqueu. Traga-me o livro dos registros. Está registrado uma obra que foi feita em oculto, agora viverá uma recompensa pública. É o livro do feito. Malaquias capítulo de número 3, versículo de número 16. Numa época em que Israel estava em apostasia, afastado dos caminhos do Senhor, eles entregavam ofertas diante do altar do Senhor, de ovelhas manchadas, de boi manco, animais que não tinham condições de serem oferecidos no altar segundo a lei de Moisés ordenava. Nesta época o Senhor vai levantar o profeta Malaquias, porque o povo estava totalmente distante dos preceitos do Senhor. Eles pecavam e já não tinham temor. Eles já pecavam tanto, e por não verem a consequência simultânea dos seus pecados, o profeta Malaquias vai relatar o que Deus viu no coração deles. Vai dizer que entre si eles falavam assim, pode pecar mesmo, pode ser soberbo, porque não há recompensa para este pecado. O Senhor não está vendo. Até que o Senhor levanta o profeta Malaquias e diz assim, diga ao meu povo que a estes que estão pecando, a estes que estão dizendo que não há consequência para as suas realizações, que não há consequência para os seus feitos, que eles continuem se sujando. Mas no verso 16 ele vai dizer, Malaquias, entrega a notícia e diga, assim diz o Senhor a Israel, quanto àqueles que ainda falam em meu nome, guardando temor no coração, diga a eles que há um registro dos seus feitos no meu livro de memória. Eu vim da parte de Deus hoje aqui como profetiza para dizer aos que temem ao Senhor, os seus feitos estão sendo registrados no livro de Deus. O livro de Deus está registrando os seus feitos. Está tudo registrado no livro. Irmã Camila, mas ninguém viu, mas está registrado. Irmã Camila, ainda não vi recompensa, mas está registrado. Há uma recompensa para toda obra executada em oculto, quer seja ela boa ou quer seja ela mal. Hoje eu vim falar das boas obras. Mateus capítulo de número 6, ele vai dizer, quando você for orar, não faça como os fariseus, que vão para a praça pública declarar as suas orações, a fim de que todos vejam que eles estão orando. Quando vocês forem orar, entra no quarto, fecha a porta e ora em secreto, porque o vosso Pai que vem em secreto vos recompensará em público. Levante a sua mão, estou sentindo graça de Deus para ministrar isso aqui. As obras do secreto estão sendo registradas e haverá recompensa pública para tudo que está em oculto. Ele diz mais, ele diz, olha,
Quando tu fores dar uma esmola, uma obra de caridade com a tua mão direita, guarde para que a esquerda não suspeite daquilo que está oferecendo a sua mão direita. Caridade é diferente de solidariedade. Solidariedade é maravilhosa. Deus me guarde de falar da solidariedade. Mas se eu fosse descrevê-la como duas pessoas, alguém me perguntasse: Mãe Camila, me diga, como é a solidariedade? Eu diria: a solidariedade é linda. A solidariedade é popular. A solidariedade é amada. A solidariedade é carismática. E se tal pessoa me perguntasse: e a caridade como é? Se eu fosse descrevê-la como uma pessoa, eu diria: a caridade ninguém sabe, porque ela nunca fala e nunca tira foto. Eu não sei se você está entendendo, mas eu vim falar de um homem que foi honrado por Deus, porque era envolvido com a solidariedade, pois estava envolvido na causa de um povo. Mas ele não era movido pela solidariedade, ele era movido pela caridade, que é o amor ao próximo de uma maneira extraordinária. O primeiro feito dele foi em oculto. Aquilo que ele está fazendo agora em público é resultado de um coração que faz obras em oculto. A solidariedade é maravilhosa, mas ela pode ser politizada. A caridade não, ela é cristã. É chegado um tempo de fazer obras ocultas. É chegado um tempo de apresentar-se diante de Deus em secreto. É chegado um tempo de registrar um pouco menos algumas coisas entre nós e Deus. É chegado um tempo de ter algum galardão para sacar depósito no céu, para que tudo isso não seja sacado logo aqui. Mardoqueu tem um feito em oculto, e isso lhe gerará recompensa pública, porque é o Senhor que vê o oculto. Eu vou lhe perguntar o que Mardoqueu tem e você vai dizer um feito. Vamos lá? O que Mardoqueu tem? Abre essa boca, crente. O que Mardoqueu tem? O que Mardoqueu tem? Mardoqueu tem um feito. No livro dos registros não entram projetos. No livro dos registros só entram feitos, realizações. Sabe por que tem gente preocupada hoje aqui? Porque está percebendo que o livro dos registros tem andado vazio de boas obras. O livro dos registros só entra feitos. O jejum que você teve vontade de fazer segunda-feira não entra, só entra o jejum que você fez. Aquilo que você queria fazer não entra no registro como intenção, só entra o que você realizou. Deus tem nos dado graça para fazer. Vamos sair do campo das intenções, do campo das projeções. Vamos começar a realizar. Eu te pergunto, um pastor, um obreiro, um levita, alguém deseja ao seu lado alguém que tem projetos ou alguém que tem feitos? Toda pessoa quer caminhar com alguém que tem feitos, porque os feitos declaram quem você é. Eles falam o que você é capaz de fazer. Uma coisa é ter ao meu lado alguém que diz: eu gostaria de fazer, eu gostaria de ser. Outra coisa é ter ao seu lado alguém que diz: eu fiz isso assim, assim, eu estava lá, eu decidi isso, eu tomei tal postura, eu tomei tal decisão. Eu venho da parte de Deus profetizar sobre esta geração jovem. Há livros dentro da sua cabeça, há inspirações dentro do seu coração, tem empresas dentro de você, garoto, tem poesia dentro de você, menina, tem canções dentro do seu coração, tem palavras reveladas que o Pai te confiou. Hoje Ele está dizendo: saia do campo da projeção e comece a realizar, porque no livro do registro não entra o que você gostaria de fazer. No livro do registro não entra onde você gostaria de estar. No livro do registro entra onde você esteve, entra com quem você falou, entra onde você tem andado, entra com quem. Levante a sua mão, levante a sua mão. É um tempo de realizações para a nossa mocidade. É um tempo de sair das intenções e começar a executar feitos diante do Senhor. O Senhor te deu capacidade para realizar, realize. O Senhor te deu capacidade para fazer, faça. Não é você que faz um brigadeiro de panela maravilhoso?
duro por quê? Pega a forminha, para de usar essa rede social só para fazer foto de si mesmo. Coloca o telefone, coloca lá o acesso do teu brigadeiro, começa a mandar fazer encomenda. E você, menino, teu pai não tem um compressor de ar? Bota os caminhões lá na porta, 120 conto cada lavagem, a tua empresa vai girar. Chega de ficar deitado, eu poderia ser, eu tenho vontade de fazer. Isto não é feito, é intenção. Deus ama a intenção, mas ela só executa, ela só surte efeito quando executado. Deus te trouxe hoje aqui, não para que você gostasse de ser alguém. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: eu depositei em você tudo que você precisa para ser, para fazer. Pegue na mão de pelo menos duas pessoas. Pega, sacode ele e diga: faça, seja o livro dos registros de Deus, aguarda o seu nome. Sabe por que você precisa entrar no livro da memória? No livro dos registros? Porque Satanás tem projetos contra nós. E o rei só estabelece decretos que desfazem os projetos de Satanás contra nós, baseado nos feitos. Enquanto o rei está meditando no feito de Mardoqueu, ele pensa: o que eu vou fazer para honrar esse feito? O que se fará ao homem cuja honra o rei se agrada? Ele está precisando só de uma ideia. Aí ele pergunta assim: tem alguém por aí? Tem alguém por aí? Aí os soldados dizem assim: Amã acabou de chegar aí. Eu quero que você lembre a leitura que nós fizemos. Amã não chegou lá para ouvir, Amã chegou lá para falar de um projeto que ele tinha contra Mardoqueu. Amã chegou lá para ter do rei a aprovação de executar o projeto contra Mardoqueu. Amã não chegou para ouvir, Amã chegou para falar. Só que ele não sabia que o rei já estava com o seu coração dominado pelo desejo de estabelecer um decreto de honra ao judeu Mardoqueu. E isso baseado num feito. Tem muitas pessoas aqui preocupadas com os projetos do inimigo em sua direção. Deixa-me dizer uma coisa: o que Amã tem é um projeto, o que Mardoqueu tem é um feito. O que o teu inimigo tem ao teu respeito é um projeto. O que você tem diante de Deus são feitos. O inimigo tem um projeto de destruir a sua vida, mas enquanto ele projeta, você está na escola dominical. Isso não é projeto, isso é feito. O inimigo tem um projeto de destruir a sua vida familiar, para que você nunca se case, para que você nunca forme família, para que você nunca seja feliz. Mas o que você tem diante de Deus, você tem um feito de alguém que tem buscado a santificação, de alguém que tem buscado a pureza. Isso não é um projeto, isso é uma realização. O Senhor está dizendo: baseado nos teus feitos, eu vou desfazer projetos do teu adversário, porque os feitos nunca serão menores do que os projetos. Amã agora vai entrando, porque o rei diz assim: manda chamar ele. Ele estava no pátio, gente, entrando para executar a obra contra a vida do judeu Mardoqueu. Quando o rei manda chamar, aí você não pode entrar falando. Quando o rei manda chamar, você tem que entrar caladinho, preparado para ouvir. Ele entra e o rei já diz assim: Amã, o que se faz ao homem cuja honra o rei se agrada? E Amã pensa: certamente ele está falando de mim. E ele diz assim: faz o seguinte, coloque a coroa real sobre a cabeça dele, coloque as vestes reais sobre ele, monte ele no cavalo real e coloque o príncipe, não qualquer um dos maiorais, para puxar a rédea do cavalo, anunciando diante dele em toda a província
você, cada beco, rua, viela, dizendo: assim se faz ao homem cuja honra o rei se agrada. Assim se faz ao homem cuja honra o rei se agrada. Permita-me antecipar o anúncio. Assim se faz ao jovem cuja honra o rei se agrada. Assim se faz a moça que guarda a pureza para o casamento. Assim se faz ao jovem que se santifica antes de pregar a palavra. Assim se faz a menina que não beija 2 ou 3, mas se guarda para o rei. Assim se faz ao levita que não se corrompe. Assim se faz ao ministro que se agrada ao rei. O rei ouve aquilo e diz: excelente ideia, faz exatamente assim a Mardoqueu, e que não caia por terra nenhuma das palavras que tu disseste aqui. Faça exatamente assim a ele. A mãe entrou ali com um projeto. Quando Deus deu essa palavra a minha amiga Gabriela Lopes, o Senhor soprou ao nosso coração que os projetos do adversário contra a nossa vida serão desfeitos pelos decretos que o rei já determinou ao nosso respeito. Eu quero que você entenda isso. Aguce a sua audição. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: o teu inimigo tem projetado algumas coisas sobre a sua vida. O inimigo tem estabelecido alguns projetos contra a sua chamada. Mas hoje o Senhor teu Deus te trouxe aqui para te dizer que antes dele chegar com a apresentação dos projetos, ele vai ficar atônito com a dispensação dos decretos que o Senhor já determinou ao teu respeito. Veja, os decretos vêm antes dos projetos que Amã havia realizado contra Mardoqueu. Por quê, irmã Camila? Porque ninguém, a não ser uma autoridade que tenha poder de determinar o fim de um negócio, pode estabelecer um decreto. O que isso significa? Significa que decretos só podem ser estabelecidos por autoridades que têm poder de determinar o fim. Alguns laudos da medicina são apenas projetos diante de decretos que Deus determina. Pergunte isso a um curado de câncer. Algumas famílias totalmente desconstruídas e aparentemente com traumas irrestituíveis à luz da psicanálise se tornam apenas projetos depois que Deus estabelece decreto. Deus me trouxe aqui para te lembrar que só Ele é autoridade poderosa o suficiente para determinar um fim. Só Ele pode determinar como algo vai terminar. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o começo, o meio e o fim. Ainda antes que houvesse dia, Ele já existia. Ele é o primeiro e o último. Ele é aquele que tem o governo e o controle de todas as coisas. Eu declaro sobre a tua vida agora: todas as projeções que Satanás fez a teu respeito batam em retirada agora. Como o Senaqueribe teve que andar de ré, puxado por um anzol, depois do decreto de Deus a Jerusalém, assim se façam com os teus traumas, assim se façam com os teus medos, porque os decretos de Deus não serão interrompidos na sua vida por causa de projeções demoníacas. Levante a sua mão. Os decretos de Deus ao nosso respeito, eles estão estabelecidos muito antes das forcas que o inferno preparou contra nós. Ele diz a Jeremias: antes que te formasse no ventre, te conheci, e as nações te dei por profeta. Ele diz antes, sabe por quê?
circunstância de momento nenhum vai determinar o fim de algo que só Deus tem o poder de realizar. Se eu fosse você, eu estava levantando a sua mão agora e dando para Deus pelo menos 2 aleluias e 3 glórias. Deus te trouxe hoje aqui para dizer que os projetos do teu adversário estão sendo frustrados por causa de coisas que Deus já decretou no ventre da tua mãe. A forca está pronta, mas o decreto é outro. Pegue na mão de alguém e diga: o decreto é outro. O decreto é outro. Alguém disse: vai ficar maluco igual o pai. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: o decreto é outro. O decreto é outro. Alguém disse: não vai prestar que nem a mãe. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: o decreto é outro. O decreto é outro. As projeções que o teu inimigo tem feito contra você vêm em tom de ameaça, como se fossem certas, como se fossem decretos. Mas Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: os decretos, abre aspas, os decretos do teu inimigo não passam de projeto. E projetos são circunstanciais, decretos são substanciais. Vou tentar aplicar uma linguagem jurídica para todo mundo entender. Quando você apresenta algo contra alguém, você pode estabelecer uma prova circunstancial. A prova circunstancial é algo que pode ser aceito ou não, porque ela é circunstancial. Ela tem alguma circunstância, mas não é consistente o suficiente para ser definida. Então vai depender do juiz, se entra, se não entra, se aceita ou não se aceita, se entra no caso ou não entra. Isso é prova circunstancial. Pode ser, pode não ser. Os projetos do teu adversário em direção a você são mais ou menos assim. O Senhor está dizendo: não tenha eles por decreto. Diante da minha tribuna, eles são como provas circunstanciais. Pode acontecer, pode não acontecer, pode dar certo, pode não dar certo, posso permitir, posso não permitir, mas os decretos não. Os decretos dentro dessa conjuntura seriam como provas substanciais. O que é isso? Tem consistência, não tem como não ser aceito, é uma prova do ato, é algo que vai ter que entrar no processo. Você está entendendo o que Deus está falando? Ele está dizendo que as ameaças do teu adversário são circunstanciais, mas a palavra de Deus em tua direção é substancial. Ela é que vale. Oh! Ele entra com o projeto e o rei deixa claro para ele um decreto. Ele se gaba do que vai fazer. Ele diz: eu vou fazer. Ben-Hadad também tinha essa mania. Israel tinha como se fosse um exército com 2 montes de cabra. 1 Reis capítulo 18. O texto diz que ele diz a Acabe, até então rei de Israel: amanhã eu vou destruir todos vocês, e o pó de Samaria não será o suficiente para acontecer embaixo dos meus pés. Deus levanta o profeta e diz: diga a eles, você vai atacar com a infantaria de frente, e eles vão fugir de ti. Não deu nem meio-dia, os 32 reis que caminhavam com Ben-Hadad estavam dentro das suas tendas, totalmente bêbados e embriagados. É o comportamento de quem tem certeza da vitória. Bebe antes da guerra acabar, porque sabe que não tem como perder. Eles já estão bebendo, se gabando da vitória. Tem algumas coisas na sua vida que você já vê a projeção das comemorações de quem não acredita na palavra de Deus sobre o teu ministério, sobre a tua família, sobre a tua casa. Mas a palavra do Senhor vai determinar o fim da peleja. A palavra do Senhor vai acabar com a projeção do adversário. O Senhor coloca em fuga todo o exército de Ben-Hadad junto com os seus 32 reis. É Deus dizendo: vocês bebem antes, porque pensam que podem programar o fim, mas só eu determino o fim dessa história.
envolvido com a causa do povo. Olha para o teu irmão e diga: a causa do povo. Olha para o teu irmão e diga: a causa é maior. A causa é maior. Satanás tem te distraído. Para que você se disperse com os projetos dele. Veja, Mardoqueu não está preocupado em desmontar a forca. Aí alguém diz: claro, irmã Camila, mas ele nem tinha ciência. Não, o texto não diz que ele tinha ciência, óbvio. Mas um camarada que ouve até a conspiração que é feita na porta do palácio, alguém que é conselheiro direto da rainha, alguém que sabe tudo o que está acontecendo num reino que não é nem dele. Você acha que ele não sabe que tem uma forca de mais de 2 metros preparada em praça pública para ele? Sabe, mas não se envolve com isso. Porque quando você se ocupa em desfazer o que o teu adversário tem programado contra você, você perde o foco da causa maior. Presta atenção. Se Mardoqueu parasse para tentar desfazer o que a mãe estava fazendo só contra ele, ele poderia por um tempo até salvar a si mesmo, mas perderia todo o povo. Deixa eu te falar uma coisa: a causa coletiva inclui a gente. O que isso significa? Se para defender a si mesmo ele defende, ele perde todo mundo e futuramente perde a si também, porque é judeu. Agora, se ele se envolve em proteger o seu povo, em defender o seu povo, em trafegar nas coisas do reino, ele salva todo o povo e consequentemente recebe livramento de si mesmo. Mas Camila, não entendi. Vai entender agora. Deus te trouxe aqui para dizer: para com essa mania de gastar todo o seu tempo tentando desfazer os ataques pessoais do teu adversário contra você. Isso é distração. Olhe para quem está ao seu lado e diga: ele quer te distrair. Não, você está sem graça. Olhe para quem está do seu lado e diga: ele quer te distrair. Vou falar bem rasgado que é para todo mundo entender. Joga fora esse sprint de WhatsApp, isso é distração. Sai fora dessas indiretas, dessas picuinhas. Fulano falou um negócio, tu quer ver? Não quero ver nada. Isso é distração. Olha, eu vou aí na tua casa amanhã. Fulano vem aqui em casa. Eu preciso te contar o que ele anda dizendo ao teu respeito. Manda ele contar para outra pessoa, porque eu não estou preocupado em saber o que fulano está fazendo. Posso te falar uma coisa de Mardoqueu? Ele está vestido de pano de saco. Ele é um homem simples do seu povo. Ele não tem título de rei. Ele não carrega a nobreza do sangue real. Ele não tem cadeira. Ele não decide nada no legislativo. Mas o camarada é alguém que define questões reais. Já parou para analisar? Ele não é diácono, ele não é obreiro, ele não é pastor, ele não é presbítero, ele não é missionário, ele não tem congregação, ele não tem igreja. Mas olha só isso, sem título nenhum, ele acaba com uma conspiração real. Ele está envolvido com o povo e é conselheiro direto da rainha. O que Deus está dizendo? Se envolva com causas maiores. Chega de picuinha, de menininini. Como é que o pessoal fala? Mimimi, não é? E mimimi, e mimimi, e responde daqui, e responde dali, e printa de cá. Tem gente aqui preparando um dossiê por causa do que falou, por causa do que disse. O Senhor te trouxe hoje aqui para te dizer: as causas reais são maiores. Para de militar em causa própria e começa a entender que você pertence a um reino. Quem sacrifica o pessoal promove o reino, mas quem só se preocupa com si mesmo deflagra o reino. Mardoqueu é envolvido com o reino. Você veio para o Mego e eu te pergunto:
Está envolvido com o quê? Veio aqui falar em causa própria? Ou veio hoje aqui para representar um povo, para unir uma voz em clamor, para dizer: sara a nossa nação, batiza os nossos jovens, enche-nos do teu Espírito. Pega na mão de alguém e diga: a causa é maior, nem tudo é sobre você. Sabe por que tem muita gente ferida? Porque o ego é grande. Deus tem uma palavra de cura para você, quer ouvir? Nem tudo é sobre você. Sabe por que a ferida é grande? Porque o orgulho também é grande. Você toma tudo para si. Tu viu aquilo? Foi para mim. Tu viu ela? Olhou para mim. Sai fora. Nem tudo é sobre você. João capítulo de número 18, perdão. Jesus é capturado. É entregue pelos judeus a Pilatos. Quando ele está diante de Pilatos, Pilatos diz assim: homem, qual é a tua causa? Foram os teus que te entregaram a mim. Jesus vai responder dizendo assim: os meus não. Os meus não são daqui. Ele vai dizer assim: se os meus súditos fossem daqui, eles combateriam todos vocês. Por que ele diz isso? Porque Pilatos está dizendo: olha, quem te entregou foram os teus. Ele vai dizer: não, eles andam comigo, mas não são comigo. Se os meus estivessem aqui, eu daria uma palavra e eles combateriam vocês num golpe só. Sabe o que Jesus está dizendo? No meu reino ninguém entrega. No meu reino nós combatemos as obras das trevas. Jesus está sacrificando o pessoal em prol de uma causa, em prol de uma causa, em prol de uma causa. Abre a boca, em prol de uma causa, em prol de uma causa maior. Ele diz: Pedro, eu vou ser crucificado. Ele diz aos seus discípulos: vai acontecer isso, isso e isso, assim, 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 deste modo. E Pedro vai dizer: Senhor, não faça isso contigo mesmo. E ele vai dizer: tu estás cheio de Satanás, saia daqui. Alguém que não tem coragem de sacrificar o pessoal não está apto para responder por uma causa maior. O homem da qual a honra, o rei se agrada, é um jovem que tem coragem de sacrificar o pessoal em prol de promover o reino de Deus. É uma boca que deseja sacrificar o pessoal em prol de viver em santificação para promover o reino de Deus. Pare de se distrair com os projetos do Amã que persegue você. Ele quer te jogar lá embaixo, mas Deus te chamou para resolver questões de reino. Sai da horizontal e venha atrair o reino de Deus. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o... Levante a sua mão, faça disso um clamor. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. Amã faz tudo isso a Mardoqueu. E eu finalizo aqui. Ele pega o cavalo real, coloca Mardoqueu sobre ele, vestes reais, coroa,
pega a rédea do cavalo pela mão e a pé, e é obrigado a fazer anúncios periódicos. É mais ou menos assim: a cada 10 passos ele tem que parar e dizer: assim se faz ao homem cuja honra o rei se agrada. Assim se faz ao homem cuja honra o rei se agrada. Andava mais um pouquinho e dizia: assim se faz ao homem cuja honra o rei se agrada. Olhe para cá, não perca isso por nada e eu concluo aqui. O anúncio do rei vai adiante da coroa. O anúncio do rei chega primeiro do que as vestes. O anúncio do rei chega primeiro do que o cavalo. Uma autoridade, para ser respaldada como autoridade, ela primeiro é anunciada antes de chegar. Você já viu a presidência da República fazer algum anúncio sem que antes seja anunciada? Não. Primeiro passa comercial. Até a gente que é reles mortal, carente totalmente de Deus, dependente de Deus, antes de assumir uma palavra, alguém apresenta a gente. Antes de um cantor cantar, alguém diz quem ele é, porque respeita-se a autoridade que está sobre esta pessoa. Aonde Mardoqueu chegasse, o anúncio do rei o respaldava, ia à frente. O próprio Jesus, antes de chegar em algum lugar, costumava ser anunciado. É interessante porque isto está até na doutrina das últimas coisas. Acerca do evangelho, a autoridade da sua palavra, quem vê a palavra vê Jesus. Ele vai dizer: enquanto este evangelho não for anunciado, ainda não é chegada a vinda do Filho do Homem. Porque subentende-se que uma autoridade, para ser respaldada, primeiro ela precisa ser anunciada. Redobre a sua atenção comigo. Perceba como o anúncio do rei acerca de Mardoqueu chega primeiro, antes da veste, antes do cavalo, antes da coroa. Depois que chega o anúncio, vem o cavalo, vem a coroa, vem as vestes simultaneamente. Ouça isso. A coroa, a veste e o cavalo, eu não vou falar dela hoje não, sabe por quê? Eu vou falar de algo que eu considero mais forte: o anúncio do rei. Sabe por quê? Porque é ele que respalda tudo que Mardoqueu está usando. Sabe por quê? Olhe para cá. Bobos da corte também tinham acesso a tecidos reais. Eles tinham acesso a tecidos reais para poder fazer os teatros dentro do Palácio Real. Alguns se vestiam até de reis, mas isso não lhes respaldava a honra, porque bobo da corte não tem honra real. Então, irmã Camila, estar vestido com tecidos reais não te garante ser honrado. Tem muita gente com acesso aos tecidos reais que está apenas fantasiado. Nem todo mundo que está trajados com vestes reais tem nobreza de príncipe. Tem gente com acesso às vestes reais só para ser bobo da corte. Irmã Camila, ouça-me. E qual é a diferença? A diferença é quem tem respaldo. Se Mardoqueu tem cavalo, se Mardoqueu tem veste, se Mardoqueu tem coroa, sem ter anúncio, ele podia ser um doido, ele podia ser um bobo, ele podia ser um maluco. Sabe o que respalda ele? O anúncio do rei. O anúncio do rei diz: este homem está vestido assim porque ele me agrada. É carnaval aí no mundão.
Então eu quero terminar essa mensagem falando de fantasia. Gente que está com acesso a tecidos reais, mas não passa de bobo da corte. Porque a gente espera um respaldo real para respeitar uma autoridade. Deixa eu falar bem rasgado para você que está com essa cara de brisa fingindo que não é com você. É com você sim. É comigo, é com todos nós aqui. Carregar uma Bíblia debaixo do braço não faz de você um salvo. Ter uma Bíblia debaixo do braço, sem saber de nada que está escrito dela, não passa de uma fantasia, se você não dedica tempo de conhecer o que está escrito nela. Memorizar um sermão e não ter uma vida com Deus não faz de você um pregador, mas pode fazer você e eu de um bobo da corte. Cuidado! Colocar uma roupa de crente sem ter uma vida santificada é fantasia. Vem no domingo, dá a mão pra namorada, dá a mão pro namorado, pra pagar de namorado com toda a igreja, tendo vida de casado, é fantasia. Tira! Tira! Hoje o Senhor está nos dando uma chance de ganharmos respaldo. Vamos falar a verdade, gente? Vamos falar a verdade, gente? Você bota um cantor na tribuna, ninguém precisa dizer que o cara tem respaldo. Poxa, a gente vê. Agora tem gente que acha que pode botar uma roupa, uma Bíblia debaixo do braço e vir pra cá, pagar de santo. E quem tem o Espírito de Deus tudo discerne, e a gente fica olhando aí de baixo dizendo: que fantasia. Deus não chamou a gente para ter acesso aos tecidos reais e usar isso como bobo. Olhe para quem está ao seu lado, seja profeta, não seja medroso. Olha para quem está do seu lado e diga: você é príncipe, não é bobo da corte. Vamos voltar a procurar de Deus o respaldo. Leva mal não, uma mensagem sem respaldo é fantasia. Um cantor sem respaldo vira bobo da corte. Eu não quero isso para mim, nem quero isso para você. Posso te falar? Se tem alguém fantasiado, disfarçado, tira agora. Mostra quem você é, sabe por quê? O problema não é ser você. O problema não é você ser viciado em pornografia. O problema é você vir para cá pagar de santo viciado em pornografia. Quer saber da verdade? Entra hoje aqui e diz: Senhor, eu vim fantasiado de uma coisa que eu não sou. Hoje eu vim mostrar quem eu sou. E eu sou alguém que está viciado em pornografia. Aí talvez você pense: irmã, a ira de Deus vai me consumir. A ira de Deus vai te consumir se você ficar usando os tecidos reais sem respaldo. Irmã Camila, o que isso significa? Deus conversa com uma samaritana no poço, que diz que teve 5 maridos. Sabe que o 6º não é dela. Mas quando ele diz: traze-me aqui o teu marido, ela diz: eu não tenho marido. Sabe o que ela está dizendo? Eu sou isso aqui que você está vendo. Ele manda ela embora? Não, porque Jesus tem prazer em falar com alguém que não usa máscara, que não usa disfarce. Mas ele não gasta 5 minutos falando com o fariseu que finge ser o que não é. Acenda as luzes, por favor. Acenda as luzes da arena, por favor.
Com todo carinho, com todo respeito. Não é para te constranger, até porque é você e Deus aí agora. Mas em nome de Jesus, mostra para Deus aí agora quem você é. É melhor ter o respaldo de Deus em ser um réu confesso, um pecador arrependido, do que ser um bobo da corte, do que estar fantasiado, porque dos olhos do Senhor ninguém se oculta. A mulher de Jeroboão vai até o profeta, disfarçada, e de costas para ela, antes de falar, ele diz: mulher de Jeroboão. Sabe o que ele está dizendo? Você pode ter se disfarçado para o povo, para mim não, porque eu sei quem você é. Uma vida de respaldo é uma vida de honra, é uma vida de sucesso. Olha aqui, lembra do bordão de Eliseu na mão de Geazi? Quem lembra? Ele disse: vai lá no filho da sunamita, deita o meu cajado sobre o garoto. Ele vai correndo com o bordão, com o cajado de Eliseu, deita sobre o menino e nada acontece. Ele volta correndo e diz: Senhor, não aconteceu nada. Sabe por quê? Tem cajado, mas não tem respaldo, é fantasia. Aí você diz: irmã Camila está exagerando, isso é relativo, nada a ver. Tem nada relativo, é o que está escrito na Bíblia. Mas às vezes é porque uma coisa é do outro. Pode estar na mão do outro, mas se eu tiver respaldo, funciona na minha mão. Olha, o cajado de Eliseu na mão de Geazi não fez nada, mas Eliseu tem respaldo. Quem lembra da capa de Elias aí de Gael? Quem lembra da capa de Elias aí de Gael? Volta a fita e lembra do que está acontecendo. Quando ele bota o bordão na mão de Geazi, ele está dando para Geazi uma chance de mostrar que ele tem respaldo, mas Geazi não tem e não acontece nada. O bordão de Eliseu na mão de Geazi não faz nada, mas quando Elias sobe e a capa desce, a capa de Elias na mão de Eliseu abre o Jordão. Levanta a mão, tem uma unção aqui. Cadê a bateria? É guerra, é guerra, é guerra, é guerra. Não, é guerra. Nós vamos entrar no mover de guerra agora. Aí você bota um órgão bem pesado nesse casaio aí. É por aí. Você, meu filho, vai entrar com... Não é marcha não. É tambor, é bombo. Pá, 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 vamos... A Bíblia na minha mão vai ter respaldo. O louvor da minha boca vai ter respaldo. A minha oração vai ter respaldo. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Levara a candeira, levara a cheia. Oreba a candeira, levara a show. Senhor, respalda a tua igreja. Oreba a cala, choia. Quem é batizado fale em outras línguas. Ore em outras línguas. Quem não é batizado aí? Quem não é batizado, levanta a mão e diz: eu. O batismo te respalda, te reveste. Quem me ouve diz amém. Se Deus está aí na galeria também, digam glória. Se a voz de Deus chegou em cima, digam aleluia. Se a voz de Deus está ecoando nessa arena, digam aleluia. Então me ouça. Nós vamos sair daqui hoje não só preocupado em ter veste, coroa em cavalo, porque tem um monte de gente aí com veste, coroa, cavalo, com agenda, com status, com mídia, mas não tem respaldo. É fantasia. É fantasia. Isso é fantasia. Deus não te chamou
para ser um personagem. É fantasia. Deus não te chamou para ser uma montagem. Oh, é fantasia. Deus te chamou para ter respaldo, ser de verdade. Fala com ele aí agora. Tenha coragem, garoto. Tenha coragem, menina. Mostra quem você é. Mostra qual é a área da sua vida que perdeu o respaldo. Eu não quero viver o cumprimento das promessas de Deus baseado só na sua fidelidade, porque por fidelidade Deus faz o que tiver que fazer, até por quem não merece. Eu quero viver uma vida que agrade a Deus. Eu vou te dar 10 segundos aí agora para você falar para Deus quais são os seus vícios. Feche os teus olhos e fale com Deus aí agora. Qual é, quem é você de verdade? Porque depois dessa oração, a Bíblia que você carrega vai ganhar respaldo na sua boca. O louvor que você canta vai ganhar respaldo na sua boca. A oração que você faz vai ser respaldada. Quando você entrar na sua escola, a sua presença pode até não ser aceita, mas vai ser respaldada por causa da presença. A presença te respalda. Aumenta meu microfone só um dedinho. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós não queremos te dizer o que gostaríamos de ser hoje. Nós queremos admitir quem nós somos, quem nós temos sido. Fecha os teus olhos aí. Não interessa quem foi embora, quem está aqui. O que interessa é que você está aqui para mostrar quem você é, porque você não veio para cá para brincar. Você veio para cá não para dizer o que gostaria de fazer. Você veio para cá porque você quer ter feitos no livro de Deus. Senhor, em nome de Jesus, Tu disseste que seria comigo. Quando o Senhor me chamou, eu acreditei. O Senhor disse que eu estenderia as minhas mãos. Senhor, hoje eu estou diante de Ti em pureza. Tu sabes, Senhor, que eu tenho muitas falhas, mas eu tenho procurado Te servir de verdade em verdade. Eu estendo as minhas mãos agora sobre a minha nação, sobre os jovens e adolescentes do Brasil, outros que estão em outras nações, ao alcance da nossa voz agora. Nós não queremos ser uma geração fantasiada. Oh Deus, remove as nossas máscaras. Senhor, ensina-nos a consagrar a nossa vida de maneira tal que o Senhor possa nos respaldar. Respalda a entrada dessa menina na faculdade. Respalda os negócios desse menino. Respalda a família desse crente. Respalda essa esposa. Senhor, a coroa é boa, as vestes são boas, mas não são nossas. Ensina-nos a nos alegrarmos sem nos perdermos. Eu quero
quero consagrar agora em oração toda essa mocidade ao alcance da nossa voz. Livra, Senhor, quem está viciado em pornografia. Liberta, Senhor, o que está viciado no álcool. Senhor, visita agora aquele que está aqui nessa noite, mas está carregando no bolso gramatura de maconha e cocaína. Alcança ele, Espírito. Oh, Espírito, Espírito Santo, visita essa moça aí agora, que só nesse período de congresso já ficou com 3. Santifica ela agora, constrange ela com o teu amor e liberta nessa noite de uma vez por todas. Levante as tuas mãos ao céu. Levante as suas 2 mãos ao céu. Senhor, eu ministro agora sobre todo aquele que crê e que ora comigo uma unção para despedaçar todo jugo do diabo. Vai ser quebrado agora, 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 agora. Visita ele agora, visita ela agora, 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 agora. Derrama, 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 derrama. Agora, 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 agora. Uau! Olhe pra cá. Levante a sua mão. Eu vou contar de 1 a 3. Ebada. Quando eu disser 3, vocês aí em cima também estão ao alcance. Quando eu disser 3, você vai se virar a pessoa que está ao seu lado. Olhe para cá. Você vai dar um abraço nela. Só no 3, agora não, só no 3. No 3, tem libertação hoje aqui, tem renovo hoje aqui, tem chamada hoje aqui, tem escolhido hoje aqui, tem realizações hoje aqui, tem mudança hoje aqui, tem honra hoje aqui, tem respaldo hoje aqui, tem perdão hoje aqui. No 3, você vai abraçar essa pessoa. Não é tapinha nas costas não, é abraço. Há uns aqui, Deus vai abrir a boca para profetizar, e você vai dizer: assim diz o Senhor, e vai entregar a palavra que Ele te confia. Há outros aqui, Deus vai usar para curar através desse abraço. Há outros compartilharão uma palavra revelada, e há outros serão envolvidos de tanto fogo, de tanto fogo. Oh, fire, 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 de tanto fogo. Oh, fogo e poder, fogo e poder. Fire is a power, fogo e poder. Que receberão o batismo com o Espírito Santo. Joga o cansaço por terra, porque no trio elétrico eles vão virar até meia-noite. Para de palhaçada e navega de braçada no oceano do Espírito agora. Ei, louvor tá pronto aí? Tá? Vai entrar com a poder, no nome de Jesus, beleza? Oh, levante a mão. Eu conto 1, que comecem a tocar. Eu conto 2.
Senhor vai usar você aí agora, eu concordo. Eu te libero para isso debaixo da autoridade de Jesus. 2,5. Fale em outras línguas ao ser tocado pelo fogo. 3. Sai do teu lugar. Toque alguém agora. Abraça essa pessoa. Abrace alguém aí agora. Quebra, meu Senhor. Sai do teu lugar. A poder no nome de Jesus. Diga. Batiza. Recebe. A poder. Cadeias quebrar. Agora, um exército. A poder no nome de Jesus. A poder no nome de Jesus. Em nome de Jesus. A poder no nome de Jesus. E cadeias se quebram. Recebe. E diga, um exército surgiu. Um exército surgiu. Quem sabe adore. Um exército surgiu. Cadê o exército de Deus? Levante-se. O exército surgiu. Pra quê? Pra cadeias quebrar. Diga de novo, um exército. Um exército surgiu. Diga de novo, um exército. Um exército surgiu. Um exército. Um exército surgiu. Pra quê? Quebra, Senhor. Quebra, Senhor. Ouço! Em nome de Jesus. Aleluia. Quebra, Senhor. Cadeias quebrar. Desse jeito. Cadeias quebrar. Bem suave. Cadeias quebrar. Dê a mão ao seu irmão. Dê a mão a alguém aí. Dê a mão a alguém. Abrace alguém, eu não sei. Chame alguém pra perto. Dê a mão a alguém. Cadeias quebrar. Segure a... Ninguém com a mão solta. Segure a mão de alguém aí. Não há maldição sobre você que estabeleça um decreto diferente de Deus. Quem tem dificuldade de orar aqui? Quem tem dificuldade de orar? Mas Camila, eu queria orar todo dia, mas eu tô muito fraquinho. Essa cadeia de fraqueza vai quebrar agora. Quem aqui precisa consagrar um jejum e já tem tempo que não consegue jejuar? Essa cadeia de preguiça vai quebrar agora. Amanhã você vai chegar aqui cheio de Deus, e quando o culto acabar, você estará transbordado de Deus. E Goiânia, escute, Goiânia vai ficar
sua mão com a mão do seu irmão. Ele está aqui hoje. Um exército. E cadeias serão quebradas. Bem suave. Cante. Um exército. Deixe eles cantarem. Digam. Um exército. Cadê? Vem, exército. Vem, igreja. Um exército. Diga bem forte para cadeias. Veja quebrando aí agora. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Você vai ouvir, você crê? Cadeias quebrar. Ouça, ouça. Ouça, cadeias quebrando. Ouça, ouça, quem está ouvindo? Ouça, cadeias quebrando. Deixe Deus usar vocês. Ouça, cadeias quebrando. Cadeia de vício.